Bom, vamos dar início à entrevista coletiva do treinador Cleiton Lima. Primeira pergunta do Lucas Barros da Vara. Boa tarde, parabéns pela vitória. Ano passado você chegou no Santos num momento um pouco delicado, que o time estava brigando para passar no Brasileirão de fase. No início do trabalho teve até uma derrota dolorida no clássico do São Paulo por 5-0, só que logo em diante depois você já ganhou um clássico contra o próprio São Paulo no Paulistão, o time melhorou, chegou na final e esse ano passou de fase no Brasileiro com antecedência, vem fazendo uma campanha sólida. Queria que você falasse o que você tira de base do seu trabalho nesse tempo, da sua chegada até hoje. Tá, vamos lá. Primeiro que o ano passado, assim, eu entrei, o time já tinha sido desclassificado do Brasileiro, né? Foi pós-perda do Brasileiro, o time acabou não classificando para o mata-mata, acabou em 9º lugar, se eu não estou enganado, mas era um outro comando. Eu cheguei no segundo jogo ou no terceiro jogo do Campeonato Paulista, e aí a gente já teve de cara esse clássico contra o São Paulo, e aí nós temos uma campanha muito boa, consolidando a nossa ida até a final. Aquele momento foi um momento que eu peguei o grupo instável, um grupo que precisava ter uma identidade, de maneira geral, da onde estava jogando, uma identidade com o próprio Santos, DNA de estilo de jogo, com coragem, com ousadia, com alegria, com criatividade, com equilíbrio tático, com organização. Então esses foram os pontos que a gente colocou logo no começo do trabalho, e aí a conversa e a resposta delas foram muito boa. A gente coloca algumas coisas, alguns objetivos, traça algumas metas e o cumprimento é delas. Então quando elas realmente dão uma resposta muito positiva, fica muito mais fácil o trabalho. Isso não é só no esquema tático, mas na filosofia de treino, na metodologia de treino, na filosofia que a gente coloca o grupo, e a gente tem sempre algumas líderes no elenco, e essa liderança foi muito associativa com o trabalho. Então acho que isso deu o elo, deu a toada para que a gente pudesse ter um segundo semestre aí, de final de Campeonato Paulista, e aí demos a sequência nesse ano, Teve uma mudança assim de grupo, foram 10 atletas que saíram, 11 que chegaram, então tem 1/3 do elenco que foi modificado, e demora um pouquinho para engrenar também, até porque muitas chegam jogando numa outra posição, numa outra função, e a gente acomodando tudo isso, leva um tempo para ter esse jeito mais prático de entrosamento, de estilo de jogo e de entendimento e interpretação de jogo. Então acho que esse trabalho que a gente vem fazendo no decorrer desse ano, a gente já classificou com 2 rodadas de antecedência, nossa meta é ficar entre os 4 primeiros para a gente poder ter um segundo jogo em casa, num mata-mata, mas o campeonato é muito difícil, o campeonato é um campeonato muito complicado, e a gente sabe que tem que ser jogo a jogo para que a gente possa cumprir essas metas e chegar no segundo semestre, tanto no Brasileiro quanto no Paulista, buscando o que a gente quer, que é fazer uma final de campeonato. Pergunta agora a Natália Santana, CCTV. Cleiton, eu queria que você falasse sobre o jogo, a sua avaliação da partida de hoje, pensando num time que, como a gente já sabe, entrou classificado, mas buscando uma melhor classificação, Ficar entre os 4 é importante para ter vantagem nos jogos decisivos. Como que você motiva um time para um jogo como esse, pegando um adversário que ele é mais frágil, mas que vinha para decidir a vida também no Campeonato Brasileiro? Exato, essa foi a toada da nossa prevenção aqui, falando para não subestimar nenhum adversário. O Bahia é uma equipe que no começo da competição eu até projetava brigar entre os 8, pela qualidade que tinha, algumas jogadoras que eu conheço bem, já jogaram comigo, a gente acompanha, tinha um trabalho muito forte, assim, de crescimento, e de repente acabou desarrumando, e aí fez com que elas estivessem nessa colocação hoje. A gente não sabe o ambiente interno, o que acontece lá no dia a dia, mas era um time que tinha qualidade para brigar entre os 8. E quando a gente vem para um jogo desse, que a gente já está classificado, é ter foco total, é motivar no sentido de dar a devida atenção para o adversário, ter a interpretação daquilo que a gente vai precisar fazer para superar o adversário,
E agora, motivação para jogar, para ganhar jogo, isso elas têm. Já são jogadoras com muita personalidade, muito competitivas. Esse é um perfil que a gente faz as escolhas também. O nosso elenco é um elenco muito competitivo, de jogadoras que querem ganhar sempre. Por isso que eu falo dessa identidade com o clube. O clube é um clube que tem tradição na modalidade. É um clube que foi bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão, tetracampeão paulista. É um time que foi campeão do Campeonato Brasileiro. Então, essa tradição ela tem que ser despertada dia após dia, no treinamento, e tem que ter fome de vitória. Fome de vitória, mentalidade vencedora, fome de vitória a cada jogo, independente do que vale o jogo, né, na competição. Mas como a gente falou, a gente traçou objetivo. Nosso objetivo era terminar a primeira fase entre os 4 primeiros. E a gente vai buscar isso até a última rodada. Claro que isso não dá garantia em nada, né? Porque são duelos que vão ser muito iguais na próxima fase. Mas a gente sabe que dentro do nosso planejamento, da nossa perspectiva de grupo, de elenco, de qualidade e de meta, essa era o principal objetivo nesse momento. Então a gente está correndo para isso. Em relação ao jogo, nós fizemos um bom primeiro tempo. O primeiro tempo nosso foi bom. A gente não correu risco, a gente estava no controle do jogo, nossa circulação de bola, nossas triangulações, nossos ataques pelos corredores, com dobras, com entrada de área. A gente tinha uma circulação de bola e uma triangulação interessante entre as meias ali. Às vezes era Brena, Iaiá e Taizinha, às vezes era Brena, Cris e Taizinha, às vezes era Brena, Iaiá e Cris. Então aconteceram bons movimentos, comportamento bom. Só que assim, estava faltando a última bola, estava faltando uma precisão no arremate, estava faltando quando saiu os bons cruzamentos, estava faltando uma penetração de alguém riscar no primeiro pau para atrapalhar a goleira, para poder antecipar uma bola. Então assim, a gente falou que a gente estava no controle do jogo. Começou o segundo tempo, a gente levou 2 sustos. Tivemos 2 contra-ataques, um porque nós erramos um passe na transição ali, e um outro que foi um lançamento mais comprido, que pegou a nossa zaga um pouco mais alta, e a gente teve realmente um descuido. Mas, no geral, o controle do jogo foi nosso. A gente manteve ali os 90 minutos, 100 minutos que foi, com a bola, com a posse de bola, insistindo em mais um gol para dar uma tranquilidade. Mas o jogo acabou no 2-1 porque o Bahia é competitivo, como você falou, eles estavam também jogando a vida. Então, eu vejo que o trabalho das meninas foi um trabalho bom, de entrega boa, de resultado bom, porque foi uma vitória e que nos coloca aí na meta para a próxima rodada. Só mais 2 perguntas para encerrar da minha parte. Você falou sobre esse volume de jogo do primeiro tempo, né? O time ele foi efetivo na questão de volume de jogo, só que faltou o último passe ou talvez a finalização. Como que corrigir isso a tempo de uma reta decisiva que pode custar caro contra adversários no mata-mata? E a outra pergunta é uma pergunta assim, mais extracampo. Eu queria que você falasse sobre o anúncio da federação sobre a Copa São Paulo Feminina. Qual que é a importância também dessa valorização da categoria de base para o futebol, como que o Santos vê isso também? Você é de uma época em que não havia tanto desenvolvimento de base no futebol feminino brasileiro, então eu queria que você comentasse sobre isso também. Vamos lá. Quando a gente erra, qualquer erro custa caro, né? Hoje foi alguns erros ali no último terço do campo, ou numa escolha que faltou uma precisão melhor, ou nos arremates de fora da área, ou nessas dobras que a gente fez pelo lado que faltou alguém riscar. A gente tem trabalhado muito, Nath. Esses últimos dias, nos últimos 30 dias, se eu não me engano, foram 11 jogos. Então, esse momento nosso de treinamento, ele tem que também ser com uma carga controlada. Não adianta eu puxar treino nelas, porque a gente tem um próximo jogo que precisa de uma intensidade para jogar. Mas essa parte técnica a gente tem tentado fazer. A gente tem planejado treinos de arremates, de circulação de bola, de triangulações, do bom passe, da boa escolha. E por incrível que pareça, muitas vezes no treino tem saído. E quando sai no treino, a gente tem confiança para fazer no jogo. Mas às vezes o jogo, não sei, é muito momento, às vezes não funciona no dia, tem muitas coisas envolvidas, às vezes errou a primeira, falta um pouquinho mais de jeito de bater, às vezes a pressão do adversário também, às vezes as linhas baixas incomodam um pouquinho para que a gente tenha um espaço suficiente para arrematar, mas não tem faltado treino para isso. A gente tem buscado sim fazer o melhor possível para que a gente possa melhorar a cada dia nessa performance. Em relação às categorias de base, eu fico muito feliz.
Como você falou, eu sou de um tempo lá atrás, né, no futebol feminino, que a gente não via muito essa perspectiva, e hoje, principalmente dando os parabéns para a Federação Paulista de Futebol, que está sempre preocupada com essa formação, com a disseminação do futebol feminino. A gente vê muitas meninas jogando sub-14, sub-15, sub-17, agora sub-20, com uma Taça São Paulo, uma Copa São Paulo, que vai ainda despertar outras jogadoras, uma geração nova buscando viver do futebol feminino. Então isso é muito importante, e o Santos dando essa atenção, que é o mais importante, né? O Santos tendo essa preocupação em formar jogadoras, em formar jovens. Hoje a gente tem aí a Gi, a Laura, a própria Camila, enfim, várias jogadoras aí que saíram dessa formação. A própria Kathleen lá de trás, com 14, 15 anos, a Taizinha com 14, 15 anos, quando chegou no profissional, foi de uma geração que não tinha base, mas foi formada no Santos. Então o Santos sempre deu atenção para essas categorias, e agora com as competições fortalece ainda mais para todas as equipes e para o futebol feminino brasileiro ser cada vez mais forte.